Então, mas entre os boatos, né? Quem assistiu a live de quinta-feira assistiu, enfim, dentre os boatos estava classificação pro Savarino, que eu acho maluquice, né? Briga com o Marçal e com o Marlon Freitas, que são dois capitães do elenco. Hoje o principal é o Marlon, obviamente, todo mundo sabe. Essa suposta interferência do teste sobre o esquema de jogo e tudo mais, porque isso de fato pode acabar sendo verdade. A única coisa ali que tem é um fundo de... como eu posso dizer? Tem um fundo de verdade, né, assim dizendo. E parece que, de fato, o jogo contra o Palmeiras foi apenas a gota d'água. Você escutou o áudio? Eu acho que o nosso amigo aqui de bancada, o I9, ele mandou lá no grupo. Eu não sei se você chegou, de fato, a escutar tudo. Cara, eu ouvi uns trechos. Eu acho o seguinte, eu acho que esses cortes... a boataria ela sempre vai surgir, vai nascer. E aí, uma das coisas, quando eu postei o corte criticando o John Texel pela demissão do Paiva, foi por dois motivos. Na verdade, foi uma das coisas que eu vi lá que o pessoal comentou, foi falando: mas você acredita nessa mídia suja que corrobora contra a gente? Eu vou acreditar no bilionário dono do meu clube? A gente precisa realmente filtrar em quem a gente acredita. Porque existe muita parte da mídia que usa a mídia para criticar o Botafogo, diferente do que ela usa para fazer com outros times de futebol. Isso é um fato e todo mundo sabe disso. Mas eu acho que a gente tem que parar para analisar que existem coisas por trás. Uma demissão domingo à noite, 30 horas depois do jogo, é uma coisa que não existe. Entendeu? Se demitiu naquele contexto daquela forma, foi por dois motivos. Porque se ele estivesse na corda bamba, era demitido pós-jogo contra o Palmeiras. Se não, 30 horas depois, alguma coisa aconteceu. E na minha outra opinião, demitiu sem ter alguém na espreita. A gente está falando aqui, inevitavelmente, porque é o assunto do dia, né? Sobre a vida do David, que é David, mas eu vou chamar de David porque eu sou brasileiro, do Nepo Baby lá do Ancelotti. Cara, não está confirmado, está sendo dito o dia inteiro, o clube sequer menciona uma negociação com o cara, a mídia internacional está repercutindo, e repare, o pessoal falando, o Botafogo repercutindo na mídia internacional? Não. O que está repercutindo na mídia internacional é que o filho do técnico da seleção brasileira vai dirigir o Botafogo e vai ter a regalia de estar na Copa do Mundo ali no meio. É isso que está repercutindo. Não é o Botafogo que está repercutindo. É o filho de um famoso que está pegando pela primeira vez um clube de futebol. O que eu também, já começando a opinar em cima disso, sobre essas questões do Paiva e das outras coisas, um erro. A contratação do Ancelotti é um tiro no escuro para o Botafogo. Ninguém sabe se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim. O cara nunca treinou uma base, o cara nunca treinou um sub-17, um sub-20. O cara aprendeu com o pai e tá lá assistindo. É que nem eu contratar o filho do Gugu para apresentar o Domingo Legal. O filho do Gugu nunca apresentou um programa de televisão. Vou botar num programa de 4 horas? Não vou. Um programa de audiência? Não vou. Aí um campeão da Libertadores pega o filho do técnico da seleção brasileira, que é uma pessoa elogiada, tem um bom trabalho nos bastidores do Real Madrid, e aí por conta disso eu contrato. Eu acho perigoso e, novamente, mencionei semana passada, menciono de novo, mostra um desespero do Texas de contratar nomes de relevância. Porque se o David ganhar as coisas que pode ganhar com a gente, ele for uma grata surpresa e eu tiver, assim, tipo, tô doido. Esse corte daqui a 6 meses, eu sou um maluco, um pirado, que foi contra a melhor contratação da história técnica do Botafogo. Se isso acontecer, ele vai embora no fim do ano com muita facilidade. Porque a gente é um experimento pro filho do Ancelotti. E parece também que a gente é um experimento para os dirigentes do Botafogo. Que ao invés de contratar um profissional capacitado que já tem história em cima disso, contrata uma figura que nunca fez isso e vai usar a gente de experimento social para saber se consegue fazer isso ou se vai viver na aba do pai a vida toda. O que eu acho uma pena. Sim, mas eu discordo um pouco de você. Mas eu discordo um pouco de você, aliás, bastante. Eu não acho que o Ancelotinho, como eu tô me referindo ao filho do Ancelotti, seja uma pessoa despreparada. Eu acho sim que ele é uma pessoa... seja uma pessoa inteligente, uma pessoa que saiba talvez gerir um grupo e sabe gerir um esquema tático, né? Afinal, filho do Ancelotti, que é um técnico multicampeão. Concordo na parte de ele não ter experiência, que ter contratado alguém que possua experiência, né, seja algo mais assertivo. Isso, de fato, eu tô com você. Acho que no atual momento da temporada seria melhor alguém que tenha um currículo. Por exemplo, os nomes cotados. Os nomes cotados eram o Jorge Jesus, que tá acertado basicamente com o Al Nassr. Eu não sei se chegou a ser anunciado, mas eu imagino que não.
mas a informação que tem é do Fabrício Romano, inclusive, que ele já está acertado com o Al Nassr. Então já é uma coisa pra gente descartar. Embora, sim, dentre as 3 opções ali que foram sondadas, seria a mais certa, né? Teve o Pedro Caixinha, o que eu acharia o maior erro, porque se é para demitir o Renato Paiva, para trazer o Caixinha, que é um técnico, na minha opinião, que é do mesmo nível, basicamente, eu acho que seria um erro e seria mais fácil manter o Paiva. E o Ancelotti. Eu acho que é uma aposta, a gente não pode criticar ainda o nosso novo treinador, nosso provável novo treinador, né? Eu acho que está muito cedo para a gente ter, de fato, opiniões a respeito do trabalho dele, só que o que serve para falar hoje é um técnico inexperiente. Ele não teve nenhum trabalho profissional ainda. Se ele teve na base ou não, eu não vou saber responder. Você disse que não, então eu vou me basear nisso. Eu também não tenho, não digo isso, sabe? Quando eu digo que não teve um trabalho em base, estou dizendo que ele nunca comandou um clube, de fato. Ele nunca teve a experiência necessária para ocupar um cargo que, na minha opinião, é de grande pompa, como é ser técnico do Botafogo hoje, que a gente está falando em 2025, quando o Botafogo é o atual campeão das Américas e o atual campeão brasileiro. Então, esse é o meu ponto, sabe? Como a gente está nesse patamar, um técnico inexperiente pode acabar com a gente ou fazer a gente crescer. Então, a gente tem exemplos de 2 pessoas que podem ser muito similares. A primeira é o Felipe Luiz, no próprio Flamengo, embora ele não tenha sido auxiliar nem nada do tipo. Ele é um técnico também inexperiente, é o primeiro trabalho dele como profissional e até então tem dado certo. E eu acho que é um treinador que a gente pode esperar muito para que no futuro seja um dos grandes, né, treinadores brasileiros. Embora treine o time do mal, que a gente vai torcer para que dê errado. E, por outro lado, a gente também trabalhou no Flamengo, o Domenech. Que, né, 10 anos como auxiliar do Guardiola, no final, né, foi aquela doideira que teve ali. Então a gente tem 2 exemplos do que pode ser certo e do que pode ser errado, e a gente tem aí 2 ideias sobre o que se embasar. E eu queria saber se o Gabe, aparentemente, ele não tá animado, não preciso nem perguntar sobre isso, mas o Ederson, queria saber se você tá confiante, se você tá confiando até no trabalho do scout e do teste, ou de contratar um auxiliar, um dos maiores treinadores da história do futebol. A principal questão é a falta de uma experiência como treinador, de fato. Assim, dele assumir o time, dele ter essa responsabilidade, porque ele foi aí há bastante tempo já auxiliar do pai dele, então assim, em trabalhos que a gente não precisa nem mencionar que muitos deles são mais do que vitoriosos, né? Real Madrid, a gente viu no próprio PSG, quando ele começou lá como preparador físico, Bayern, Napoli, se não me engano também tiveram lá no Everton, da Inglaterra, e ele sempre auxiliado o pai dele. Então, assim, estudou também, tem os cursos da FIFA Pro, inclusive estatísticas deles aí, estava até vendo hoje lá com o Lacerda, que teve aqui recentemente com a gente na mesa, que ele sei lá, 15 questões o cara acertou 13, a pontuação é de 500, o cara ficou com, sei lá, 10, 5, 15 pontos a menos do que a nota total ali, meio que nerd, assim. Cara estudioso, poliglota, então assim, vem se preparando para isso, teve propostas de outros clubes, inclusive do Rangers, né, da Escócia, do Como da Itália, né, que, se eu não me engano, era o Fábricas que treinava esse clube, e do La Coruña. Mas é aquilo que eu sempre também falei aqui na mesa. O Botafogo, ele precisa ter o melhor treinador disponível no mercado. E o Renato Paiva não era o melhor disponível no mercado, mas poderia ser o melhor disponível treinador que o Textor estava disposto a pagar naquele momento. O Textor não quis pagar os 4 milhões para o Mancini, mas ele é um cara que ia entregar um time competitivo para a gente, ia fazer o time mudar, ia ter uma ajuda maior ali para trazer os reforços, né? Quem? O Mancini. Sim. Porque uma das coisas ali que o Roleze disse quando foi pro Santos é que o Botafogo não tinha treinador. Então, se a gente tiver um treinador como o Mancini, se a gente tivesse treinador como o Mancini, outros jogadores poderiam ter vindo. A gente poderia estar numa situação melhor no brasileiro. Mas a gente não tem que ficar se assim, baseando no IC, né? Porque exatamente. Os técnicos que o Tite estava querendo no início do ano, todos recusaram, a não ser o Renato. Exatamente, por isso, pela questão do custo. O Marcos está aí. Pela questão que eles iam pagar. Vou pagar X, então vai vir um Paiva. Ele veio,
não teve uma boa passagem aqui no Botafogo, teve os bons momentos dele sim, ajudou bastante, ajudou o Botafogo a se classificar, embora tenha tido muitos problemas. A gente lembra daquela partida contra o Carabobo lá na Venezuela, que pelo amor de Deus, ali creio que a maioria da torcida tenha pedido para ele ter saído depois daquele jogo. Ele ficou. A gente se classificou para a Libertadores ganhando da Laú com o jogador a menos, a gente ganhou do Estudiantes no confronto direto. E assim, teve mérito do Paiva, assim como teve na partida contra o PSG. Mas contra o Palmeiras, a gente viu ali que não estava dando certo. Eu concordo, mas eu acho que... Eu vou até mencionando o chat por aqui. Tá dizendo que o Eurico... O Ricardo falou que a gente esquece que hoje não tem bons profissionais disponíveis. Sendo que, tipo, tem. Só que, como disse as matérias, não pouparam a gente em falar, é que é o 7º técnico da Era SAF. Só o Luiz Carlos conseguiu ficar 1 ano no clube.